Fala galera do YouTube, mais um conteúdo novo de Power BI aqui para você. Hoje a gente vai entender finalmente a fórmula SumX do Power BI, que é uma fórmula especial, que tem SumX, AverageX, todas essas fórmulas especiais com um X no final, beleza? E aí, antes de começar a aula, quero saber o que você está achando do conteúdo. Então, lembra de se inscrever no canal para acompanhar nossos conteúdos todo domingo sobre Power BI. Lembra de curtir para eu saber se você está gostando ou não, saber se eu continuo produzindo mais conteúdo de Power BI para você. E se inscreve no sininho para você receber as notificações sempre que a gente soltar vídeo novo e você não perder absolutamente nada e ficar aqui sempre em primeira mão assistindo o conteúdo com a gente, beleza? Então é isso, vamos lá para a aula. Qual que é a ideia aqui? A gente tem uma planilha dentro do Power BI com algumas informações sobre vendas de produtos. A gente tem o SKU, que é o código do produto, tem qual é o dia da venda, qual é a categoria, se é camisa, se é casaco, se é chinelo, tem a marca de cada venda, o valor e o custo de cada produto. Então, se a gente clicar aqui em cima nessa guia relatório do Power BI, tem duas coisas que estão pedindo aqui pra gente. Basicamente, primeiro, a gente vai ter que criar um gráfico de pizza que vai representar o total de faturamento para cada marca, para reserva, para Ostling, para hashtag. E depois um gráfico de funil com um total de lucro para cada categoria, para meia, para boné, para casaco e assim por diante. Vamos tentar pensar em quais informações a gente tem, quais informações a gente ainda vai precisar calcular. Então a primeira coisa a gente vai precisar do faturamento. O faturamento a gente já tem nessa tabela? Tem. O valor de venda de cada um dos produtos. Se eu somar os valores dessa coluna, eu vou ter o faturamento total. E aí a outra coisa que ele vai pedir é o lucro total de cada categoria. O lucro eu já tenho nessa tabela? Ainda não, mas eu consigo calcular o lucro, que vai ser o valor de venda menos o custo de compra. Então a gente vai ver como que a gente vai fazer esses cálculos e como que a gente vai inserir essas informações lá no nosso gráfico. Qual que é o grande objetivo? Eu tenho o valor de venda de cada uma das vendas que eu fiz. Da primeira venda, da segunda venda, da terceira venda e assim por diante. E aí se eu quero criar um cálculo para fazer a soma de todas as vendas e me retornar o total de faturamento, como que eu posso fazer uma fórmula dentro do Power BI para somar os valores de venda? A gente viu que tem duas maneiras de criar fórmula dentro do Power BI. Ou eu vou criar uma nova coluna na tabela, se eu quiser fazer um cálculo para cada linha da tabela, ou se eu quiser um único valor como resposta, como por exemplo, uma soma de faturamento, uma média, um máximo, um mínimo e assim por diante, eu vou criar o que a gente chama de medida, que vai retornar para mim um único valor, beleza? Nesse caso, como eu quero a soma de faturamento, ao invés de criar uma coluna, eu vou criar uma medida aqui na minha tabela. E aí, se você não assistiu ainda a nossa aula de coluna calculada e medida, procura aqui no nosso canal da hashtag treinamentos a aula onde a gente explica detalhadamente a diferença entre uma coluna e uma medida. Mas vamos fazer aqui bem passo a passo. Vou querer criar uma medida que vai retornar para mim o total do valor de venda. E como que eu faço para criar esse cálculo, criar essa medida aqui dentro da minha tabela? Vou clicar em qualquer lugar da tabela, com o botão direito, e aí vai ter a opção aqui chamada Nova Medida. Pronto. E aí, quando eu clicar aqui em Nova Medida, dá uma olhada no que vai acontecer. Ele vai colocar essa medida aqui para mim, dentro da tabela, e vai aparecer para mim o nome da medida igual à fórmula que eu quero colocar aqui dentro. Então, como minha medida, quero chamar ela de faturamento, vou escrever aqui faturamento total. Beleza? E aí é só colocar o sinal de igual e colocar qual é a fórmula que a gente quer inserir aqui dentro. E aí, no caso do faturamento total, como eu quero somar os valores de venda, simplesmente vou colocar uma fórmula de soma para somar todos os valores que estão na coluna valor de venda. Como as fórmulas do Power BI são todas em inglês, vou colocar a soma em inglês, que vai ser sum, S-U-M, e vou apertar o tab para ele abrir a fórmula para mim e abrir o parênteses, tudo bem? E aí, vamos lá. Qual é a única informação que a fórmula sum, fórmula soma, pede para a gente? Ela só pede qual é o nome da coluna que a gente quer, que tem os valores que a gente quer somar. No caso, vai ser a coluna de valor de venda. E aí, como que eu faço para informar isso? Eu vou começar a escrever aqui valor de venda, vou chegar aqui e vou dar um tab para ele preencher para mim, tranquilo? E aí, vou fechar o parênteses e vou dar um enter para ele terminar de calcular o faturamento. Então, pronto. Pedi para ele calcular a soma de todos os valores de venda que representam o total do meu faturamento. Só que agora, qual que é a ideia? A gente criou essa medida, chamada de faturamento total, a gente ainda não tem a informação de qual que é esse faturamento total, não está aparecendo esse valor dentro da nossa tabela. Então, como que eu faço para ver o resultado desse faturamento total? Eu vou basicamente voltar lá naquela minha guia relatório e vou pedir para ele exibir o faturamento total em alguma visualização, algum gráfico, alguma matriz, alguma coisa nesse sentido. E aí, como que eu faço isso? Posso vir aqui nessa página 2, só para a gente ir para uma aba em branco, e aí eu posso criar, por exemplo, um gráfico ou uma matriz pedindo para representar
o faturamento total. Vou clicar nessa opção aqui de matriz, para ele abrir uma tabela para mim, e vou aumentar um pouquinho o tamanho dela. E aí, nessa matriz, 3 informações que ele pede. Quais são as informações que eu quero colocar nas linhas da matriz, nas colunas da matriz e os valores, os números. Então, vamos lá. Como eu quero exibir o total de faturamento, posso pegar essa medida de faturamento e jogar aqui dentro para valores. E aí, pronto. Só que como está pequena essa matriz, posso clicar aqui em cima nesse modo de foco para dar um zoom na minha tabela. Então, percebe que essa medida de faturamento eu consigo visualizar ela dentro dessa matriz e ver o resultado automaticamente da soma de todos os faturamentos da empresa. Beleza. Então, a princípio, a medida vai me retornar um valor. Mas, se eu quiser, eu consigo separar esse valor em várias categorias. Por exemplo, em várias marcas, em vários produtos, em vários anos, em vários meses. Como que eu faço isso? Se eu quiser saber o faturamento de cada uma das marcas, reserva, Osklen e hashtag, como que eu posso fazer? Aqui, dentro da minha base de vendas, repara que ele mostra as colunas que eu tenho aqui dentro. No caso, eu tenho a coluna de marca. O que eu posso fazer com ela? Posso pegar a coluna de marca e arrastar para linhas. E aí, dá uma olhada no que ele vai fazer. Ele vai pegar cada um dos faturamentos e calcular ele por marca. Então, daqueles 82 mil que a gente calculou, 9 mil foram da hashtag, 20 mil foram da Osklen e 52 mil foram da reserva, tudo bem? É justamente essa informação, hashtag Osklen reserva, que a gente quer colocar em um gráfico de pizza, que foi o que pediram para a gente lá no relatório. Para voltar para o nosso relatório original, vou clicar aqui em voltar ao relatório, e aí se a gente clicar nessa página 1, tá lá, cria um gráfico de pizza com um total de faturamento por marca, que é exatamente o que a gente vai fazer aqui agora. Vou clicar nessa página 2 aqui. Nessa página 2, a gente vai conseguir criar o nosso gráfico de pizza para representar o faturamento de cada uma das marcas. O que eu vou fazer? Primeiro, só vou apagar essa matriz para não ficar sobrando aqui. Vou clicar nesses 3 pontinhos em cima da matriz e vou clicar em remover. E como é que eu faço para criar um gráfico de pizza aqui dentro do Power BI? Primeiro passo é escolher o tipo de gráfico. Então, o gráfico de pizza vai ser esse aqui, que está mais ou menos no meio desses campos daqui dos gráficos. Clicando aqui no gráfico de pizza, ele vai pedir essencialmente 2 informações importantes para mim. Quais são os valores, ou seja, os números que eu quero representar aqui, e quais são as legendas, se são marcas, se são meses, se são anos, se são tipos de produto e assim por diante. O valor que eu quero enxergar aqui vai ser o valor de faturamento. Então, vou pegar aqui o faturamento e jogar para valores. Só que repara, quando eu coloco simplesmente o faturamento, a princípio, ó, se eu passar o mouse aqui em cima, ele mostra para mim o faturamento total, que é aquele 82.716. Só que não é isso que eu quero saber o faturamento por marca. Então, o que eu tenho que fazer? Essas legendas são as categorias que ele vai dividir o meu gráfico de pizza. Então, como eu quero por marca, eu vou pegar a informação de marca e jogar aqui para dentro de legenda, beleza? Então, só arrastar a marca para dentro de legenda, que repara, ele automaticamente separa o faturamento para cada uma das minhas marcas. E aí, obviamente, agora a gente conseguiu criar o gráfico, só que vai faltar a parte de formatação. Então, a gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Ó. Se eu passar o mouse em cima de cada pedaço do gráfico de pizza, consigo ver. A reserva faturou 52 mil, hashtag 9.800 e a Osklen 20 mil. Mas, obviamente, não está nem um pouco visual aqui dentro do nosso gráfico. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar no nosso gráfico e vai começar a formatar ele. Aumentar o tamanho da letra, colocar os valores para aparecerem junto com os nomes. Então, hashtag o valor de faturamento, o Osklen o valor de faturamento. E como que eu faço essas formatações dentro do gráfico? Vou clicar aqui, ó, quando eu clico no gráfico, tem essa opção que é esse pincel aqui, e é só clicar que vou ter todas as opções de formatação desse gráfico aqui de pizza que está selecionado. E vamos lá, primeira coisa que eu quero mexer. Tá vendo essa opção, que é a opção de rótulos de detalhe? Essa opção de rótulos de detalhe são justamente os valores que aparecem em cada fatia da pizza. E aí eu posso mexer neles. Então, se eu clicar aqui em rótulos de detalhe, ele vai abrir para mim todas as opções que eu consigo formatar aqui dentro. E a primeira coisa que ele pede é estilo do rótulo. O que é estilo do rótulo? Por enquanto, ele só está exibindo qual é a categoria, ou seja, qual é a marca que eu peguei. Mas eu não quero só a categoria. Se eu clicar aqui, eu tenho outras opções. Eu não quero só a categoria, eu quero a categoria e também o valor de cada informação. Então, vou botar aqui categoria e valor de cada dado. Pronto. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim tanto o nome quanto o valor de cada um. Mas um detalhe que está faltando a gente formatar aqui é justamente o tamanho da letra, que não está nem um pouco intuitivo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, essa cor que está um pouco cinza escuro, vou clicar aqui e vou pintar de preto para ficar um pouquinho mais visual. E se eu descer aqui embaixo, vai ter a opção de mexer no tamanho do texto. Então, vou chegar aqui e aumentar um pouquinho o tamanho do texto para ficar o mais visual possível. Talvez
um tamanho 13, 14 ali, já fica melhor de enxergar. E aí uma outra coisa que a gente pode querer mexer aqui no gráfico é o título. Tá vendo que esse título tá pequenininho aqui em cima? Faturamento total por marca? Também não tá nem um pouco legível. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na minha guiazinha de formato. Lembra que você tem que estar com o seu gráfico clicado, não adianta você clicar fora do gráfico. Primeiro clica dentro do gráfico e aí volta lá na opção de formatação. Como eu quero mexer no título, o que eu tenho que fazer? Procurar o título aqui dentre as opções, clicar no título e alterar o que eu quero. Então, primeira coisa, a cor da fonte do título está esse cinza meio claro, então vou clicar aqui e mudar para preto. Outra coisa que geralmente a gente mexe no título, o alinhamento dele. Tá vendo que ele está mais à esquerda? Então, o que eu quero fazer? Quero chegar e colocar o alinhamento no meio. Tranquilo? E aí, outra coisa, obviamente, a gente vai querer mexer no tamanho do texto. Então, vou chegar aqui e aumentar o tamanho do texto para ficar um título bem mais legível para a gente. O primeiro passo, que era o faturamento total por marca, a gente já conseguiu fazer. Agora, o próximo passo que ele está pedindo para a gente é cria um gráfico de funil que vai representar o lucro total por cada categoria. E vamos tentar dar uma olhada na nossa tabela e pensar juntos como que a gente faria isso. Se eu clicar aqui na minha tabela, vamos lá. Eu tenho o valor de venda e o custo de compra. Será que eu já tenho o lucro de cada venda? Ainda não. Mas, como que eu faço para calcular o lucro? O lucro vai ser o valor de venda menos o custo de compra. Então, o faturamento menos o custo vai dar para mim o lucro. A gente teria duas maneiras de calcular o lucro. Vamos tentar ver qual que é a primeira, que seria um pouquinho menos eficiente, mas que também resolveria. E depois a gente vai ver uma outra forma mais inteligente de fazer isso. Então, qual que seria a primeira forma? Já que a gente não tem o lucro de cada venda, o que a gente poderia fazer? A gente poderia criar uma nova coluna dentro da nossa tabela para chegar para a gente e pedir para calcular o lucro, que vai ser o valor de venda menos o custo de compra. O que eu vou fazer para acrescentar uma nova coluna na minha tabela? Vou clicar nela com o botão direito em qualquer lugar da minha tabela e vou clicar aqui em nova coluna, tudo bem? E quando eu clicar em nova coluna, ele vai exibir para mim o nome da coluna igual à fórmula que eu quero colocar ali dentro. Quero chamar essa coluna, por exemplo, de lucro. Lucro da venda, beleza? Então, chamei de lucro da venda. E aí vou colocar o sinal de igual e a fórmula que eu quero inserir aqui dentro. Como é que funcionam as fórmulas dentro do Power BI? O Power BI, diferente do Excel, eu não vou falar qual é o nome da célula que eu quero diminuir ou que eu quero acrescentar. Eu vou falar qual é o nome da coluna que eu quero mexer. No caso, meu lucro vai ser o valor de venda menos o custo de compra. Então, eu vou passar o nome da coluna que eu quero usar para fazer esse cálculo. Beleza? Então, eu vou colocar aqui que eu quero pegar o valor de venda e vou dar um tab para ele preencher para mim, menos o custo de compra. E aí, eu vou selecionar aqui o custo de compra e vou apertar o tab também. Pronto. Então, falei que o lucro total da venda vai ser valor de venda menos o custo de compra. E aí, quando eu der um Enter, repara no que vai acontecer. Automaticamente, ele vai calcular em todas as linhas da minha tabela o valor de venda menos o custo de compra. Então, para essa primeira linha, ele fez o primeiro valor de venda menos o primeiro custo de compra. Para a segunda linha, ele fez o segundo valor de venda menos o segundo custo de compra e assim vai para todas as linhas da tabela. Então, cada linha da tabela, ele faz o cálculo individualmente para cada uma. E aí agora que eu tenho uma coluna com o total de lucro da venda, como que eu faço para ele calcular para mim a soma dos lucros? Basicamente, eu vou ter que criar, lembrando, uma medida, porque é um único valor que eu quero, que é a soma do lucro, para calcular o total de lucro de todas as vendas. Então, lembrando, você vai criar uma coluna calculada, ou seja, a mesma coisa que a gente fez aqui, uma coluna. Quando você quiser criar uma fórmula para cada linha da sua tabela, ou se você só quiser um único valor como resposta, por exemplo, a soma de faturamento, soma de lucro, média de lucro, você vai criar uma medida. Como eu quero a soma dos lucros, vou criar uma medida aqui dentro da minha tabela. Para fazer isso, vou clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui na minha tabela e vou clicar em nova medida. Show de bola. Como que a gente faz para criar essa medida? Vou colocar o nome dela, que vai ser, por exemplo, lucro total, e vai ser igual a soma, ou seja, sum, de todos os valores da coluna lucro da venda. Vou selecionar aqui, lucro da venda, vou dar um tab, pronto, fechei o parênteses e dei um Enter. Maravilha! Ele já criou aqui embaixo para mim aquela medida de lucro total. Como que eu faço para visualizar o resultado dela? Posso também voltar lá no meu relatório e criar uma matriz com ela. Lembra? As medidas que você cria, elas não aparecem na sua tabela. Por quê? Porque elas são um único valor. Você vai conseguir usar essas medidas para ver o resultado delas, colocando dentro de um gráfico, dentro de uma matriz ou de alguma visualização dentro do seu relatório. Então, eu vou clicar aqui
no relatório, vou voltar para a página 2, que está mais vazia, e vou criar uma nova matriz aqui do lado, só para ver o resultado do meu lucro. Se eu quero ver o resultado do lucro, posso pegar aqui o lucro total e jogar aqui dentro de valores para ele calcular para mim. E aí, como está pequeno, posso clicar aqui em cima, nesse zoom, só para aumentar um pouquinho o tamanho da tela. E beleza, tá lá, o lucro total da empresa foi R$ 35.989,68. Então, a princípio, a gente conseguiu, sem problema nenhum, calcular o lucro total. Agora, será que essa maneira que a gente fez para calcular o lucro, será que era a maneira mais inteligente? Na verdade, não. Por que não? Porque, basicamente, o que eu fiz? Eu tive que criar uma nova coluna da minha tabela para calcular o lucro de cada venda e depois somar todo mundo. Beleza, Alon. E qual que é o grande problema disso? O grande problema é, dentro do Power BI, o objetivo é você ter a menor quantidade de colunas possíveis. Por quê? Porque se você tiver 2 milhões de linhas na tabela, cada coluna que você ficar adicionando vão ser mais 2 milhões de informações de linhas que você vai estar acrescentando na sua tabela e vai deixar o seu arquivo cada vez mais pesado. Qual que é o grande objetivo? Você sempre vai evitar ficar criando novas colunas na sua tabela, beleza? Acrescentar essa nova coluna de lucro da venda não é a forma mais inteligente, basicamente porque a gente está acrescentando mais informação e deixando o nosso arquivo mais pesado e vai ficar cada vez mais pesado para atualizar e vai demorar para a gente poder trabalhar junto com o Power BI, beleza? Então, dentro do Power BI, você vai deixar as suas informações mais enxutas possíveis. Beleza, Alon. E aí, como é que eu faço, então, para somar os lucros da venda sem ter a coluna de lucro? É agora que a gente vai aprender a nova fórmula chamada SUMX, beleza? SUMX, SUMX. Então, o que eu quero fazer? Eu quero excluir a coluna de lucro da venda, mas, mesmo assim, eu quero conseguir calcular o lucro total de todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Vou excluir a coluna de lucro da venda. Vou clicar nela com o botão direito aqui em cima e vou clicar em excluir e vou confirmar que eu quero excluir essa coluna. E aí vamos tentar pensar juntos aqui qual que é a ideia. Repare que essa medida aqui que eu acabei de calcular, lucro total, ela deu erro. Por quê? Porque eu acabei de apagar a coluna de lucro da venda. Essa coluna não existe mais, então deu erro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa fórmula que eu criei, já que ela está dando errado. E aí vamos lá. Meu objetivo é, eu quero conseguir calcular esse lucro total, que por enquanto está dando erro. Se eu voltar lá no meu relatório e tentar visualizar, repara que o lucro total está vazio porque deu erro. Mas eu quero conseguir calcular o meu lucro total mesmo sem ter a coluna de lucro da venda aqui dentro. Ou seja, o que eu quero que ele faça? Eu quero que, na verdade, ele faça o valor de venda menos o custo de compra para cada linha da minha tabela e depois some todos esses valores. E aí a fórmula que a gente vai conseguir usar para fazer isso vai ser a fórmula SUMX. Vou colocar essa fórmula aqui, SUMX, a gente vai entender qual que vai ser o grande objetivo dela. Beleza, essa fórmula SUMX que a gente colocou aqui, ela basicamente vai fazer duas etapas para a gente. A primeira etapa vai ser calcular o lucro da venda, e aí o lucro da venda vai ser basicamente essa coluna de valor de venda menos o custo de compra, e aí ela vai fazer esse lucro da venda para todas as linhas da tabela. Depois que ela fizer o lucro da venda para todas as linhas da tabela, que é o primeiro passo, ela vai somar todos os valores, que é a etapa número 2. Tudo bem? Então, essa fórmula SUMX vai fazer duas etapas para a gente. Calcular o lucro de cada venda e depois somar todos os valores. E aí, duas coisas que a fórmula SUMX pede para a gente. Primeiro, qual é a tabela que vai ter os valores que eu quero usar para calcular o meu lucro total? No caso, vai ser a tabela chamada base de vendas. Se eu tivesse outra tabela, poderia colocar o nome da outra tabela aqui. Vou escrever aqui base vendas, e aí, como já está aparecendo aqui embaixo, vou apertar o Tab para ele terminar de preencher para mim. E aí, ponto e vírgula. Agora, a próxima coisa que ele pede é qual é a expressão que você quer calcular para encontrar o lucro de uma venda, por exemplo. Como assim o lucro de uma venda? Eu quero saber o lucro dessa primeira venda aqui. Por quê? Porque aí se eu falar para ele como que ele calcula um lucro, ele já vai saber como que ele faz para todas as linhas da tabela e depois vai somar todo mundo, beleza? E como é que ele calcula um lucro de venda? Vai ser o valor de venda menos o custo de compra. Então é isso que eu tenho que falar para ele. Então vai ser valor de venda, e aí vou dar um tab para preencher para mim, menos o custo de compra. E aí vou selecionar custo de compra e vou dar um tab. Pronto. Quando eu fechar o parênteses e der um Enter dentro da fórmula, repara, ele vai trabalhar um pouquinho, vai calcular e apareceu aqui para a gente a medida de lucro total. Beleza, Alon, como é que eu faço para conferir se está certo? Posso voltar aqui no meu relatório e, a princípio, tem que ter dado o mesmo valor que estava antes, que é lá R$
35.990. Basicamente, essa fórmula do SumX, o que ela faz? Ela basicamente calculou o lucro de cada uma das vendas, como se ele estivesse calculando para essa primeira, depois para a segunda, depois para a terceira, depois para a quarta, até o final. E aí, depois disso tudo, ele vai somar todos esses valores, justamente porque eu coloquei a fórmula soma aqui do lado, tranquilo? Então, a fórmula SumX, de novo, faz duas etapas. Ela vai fazer o cálculo para cada linha da tabela, depois vai somar todos esses valores, tranquilo? Show de bola! Então, vou voltar aqui no meu relatório, a gente vai aproveitar essa medida de lucro total para conseguir fazer o nosso segundo exercício aqui dentro do relatório, que vai ser o exercício de criar um gráfico de funil com o lucro total para cada uma das categorias dos produtos. Clicando aqui na página 2, vou excluir essa matriz que eu criei, então vou clicar aqui nos 3 pontinhos e remover. A gente vai criar agora justamente esse gráfico de funil que a gente falou. E que gráfico de funil é esse? Vai ser justamente esse gráficozinho aqui, chamado funil, que ele vai representar para mim os valores de venda, os valores de lucro, para cada uma das categorias que eu tenho. Quando eu clicar no funil, vai aparecer aqui para mim mais ou menos um modelinho dele. Aí vou colocar aqui em cima só para aparecer para mim. E aí esse gráfico de funil, ele geralmente é mais alto. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui embaixo e deixar ele um pouquinho mais altinho aqui para mim, mais vertical. E vamos lá, clicando dentro aqui desse gráfico de funil, duas informações que eu vou ter que passar para ele. Qual é o número que eu quero analisar, que no caso vai ser o lucro, e quais são as categorias, quais são os grupos. Eu quero por marca, eu quero por mês, eu quero por vendedor, eu quero por produto, eu quero por categoria. Então, são esses valores que eu vou passar aqui para ele. Então, primeira coisa, eu vou colocar os valores, que no caso eu quero o lucro total. Então, eu vou pegar esse lucro total e arrastar aqui dentro para valores. E aí, no primeiro momento, ele coloca a soma de todo mundo. E aí, depois eu quero dividir para várias categorias, ou seja, para as categorias dos produtos. Então, eu vou pegar a categoria e jogar aqui para dentro de grupos. E aí percebe o que acontece quando eu faço isso? Ele automaticamente recalcula todos aqueles 39 mil para cada um dos produtos. Então, camisa vendeu 7.900, bottom vendeu 5.481 em termos de lucro e assim por diante. Então, já fica muito mais visual de eu conseguir saber quais são os melhores produtos que dão mais lucro para a empresa e os piores produtos que dão menos lucro para a empresa. Tranquilo? E agora, outra coisa que a gente vai ter que fazer é formatar esse gráfico aqui. Então, tá vendo que as fontes estão pequenininhas? A gente vai fazer justamente esse trabalho de formatação. Então, vou clicar aqui no meu gráfico de funil, voltar lá na parte de formatação e vou começar a trabalhar neles. Naqueles rótulos de detalhe, rótulo de dados que a gente estava usando, a gente vai clicar aqui e vai justamente mexer nos tamanhos dos valores. Então, vou chegar aqui, aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, beleza? Então, pronto, aumentei o tamanho aqui da fonte. E aí, se eu voltar aqui em cima, consigo mexer também nesses rótulos das categorias que tem aqui do lado. Camisa, bota, camiseta e por aí vai. Então, vou clicar aqui em rótulo de categoria e vou aumentar também um pouquinho do tamanho do texto, só para ficar mais visual. Para fechar também, o que eu vou ter que fazer é mudar o título para ficar mais intuitivo e mais padronizado de acordo com o que a gente fez no outro gráfico também. Então, vou fechar aqui esse rótulo, procurar a opção de título e vou começar a formatar ele. E aí, o texto do título está lá, lucro total por categoria. Se eu quiser mudar o título para, por exemplo, deixar só lucro por categoria, posso chegar aqui, alterar e dar um Enter. Beleza. E se eu chegar aqui embaixo, consigo mexer na cor da fonte. Então, ao invés desse cinza claro, vou chegar aqui, colocar em preto, centralizar ele e aumentar o tamanho da fonte. E aí, uma outra coisa, para finalizar de formatação que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, a gente consegue visualizar o faturamento total e o lucro total. Só que qual que é o único detalhezinho que está faltando? Falta formatar os valores como moeda. Então, o faturamento total e o lucro total, eles têm que estar representados em moeda, em reais. E por que eles não estão formatados como moeda aqui? Basicamente porque lá na minha tabela, os valores não receberam nenhum tipo de formatação. Então, você tem que pensar o seguinte, os seus gráficos, os seus relatórios, eles sempre vão estar aparecendo com a formatação que estão aqui na sua tabela. Então, se o valor de venda e o custo de compra não tiverem formatação nenhuma, no seu relatório também não vai ter formatação nenhuma. Então, o que a gente vai ter que fazer? Tanto o faturamento quanto o lucro, a gente vai ter que pegar e formatar o faturamento. E aí, para formatar o faturamento e o lucro, será que eu vou formatar essas colunas de valor de venda e custo de compra? Não. Na verdade, eu vou formatar o quê? Essas duas medidas de faturamento total e de lucro total. Beleza, Alon, como é que eu faço para formatar essas medidas, já que elas não são uma coluna? Se você quisesse, por exemplo, formatar uma coluna, seria bem simples, ó. Clicar aqui em valor de venda, vir nessa guiazinha modelagem, clicar aqui nessa opção de moeda. E aí, quando a gente abrir essa opção, vai ter lá todas as moedas. E aí, se eu quiser colocar como real, vou escolher essa primeira opção, que vai ser a opção de moeda geral. E ele vai colocar do formato que está o meu computador, que está o meu Power BI, que no caso é em português. Mesma coisa para o
custo de compra. Então, vou chegar aqui e alterar a formatação. E aí, se a gente voltar lá no nosso relatório, percebe que, por mais que eu tenha formatado o valor de venda e o custo de compra, ele ainda não formatou o meu gráfico para aparecer como moeda. Por quê? Porque a informação que eu estou usando aqui é justamente essa medida de faturamento total. Então, eu não tenho que formatar as colunas de venda e a coluna de custos. Eu tenho que formatar a medida de faturamento total. Beleza, Alon, como é que eu faço então para formatar essas medidas aqui de faturamento total? Mesmo processo. Eu vou clicar aqui dentro da medida de faturamento total, vou chegar lá na guia modelagem e vou formatar como moeda. Pronto. Cliquei aqui, moeda geral, ele já vai formatar para mim automaticamente. A mesma coisa se eu quiser formatar o lucro total. Vou clicar aqui no lucro total, vir na guia modelagem, pegar a opção de moeda e escolher moeda geral para colocar em real, que ele já fica muito mais visual e formatado, tranquilo? Então lembra dessa diferença entre a fórmula SUM e a fórmula SUMX. E aí só para dar uma rápida relembrada e uma rápida revisada sobre qual é a diferença de SUM e da fórmula SUMX. Basicamente, onde que a gente usou a fórmula SUM? A gente usou a fórmula de soma dentro dessa medida de faturamento total. Por quê? Porque a gente estava basicamente somando os valores da coluna de valor de venda, que era a informação que a gente tinha. Agora, quando que a gente usou a fórmula SUMX, que foi o caso do lucro total? A gente vai usar a fórmula SUMX quando a gente quer somar os valores, mas a gente não tem essa coluna na nossa tabela. Por exemplo, eu queria somar aqui os valores de lucro total, mas eu não tenho a coluna de lucro total. Eu quero calcular o lucro de cada linha da tabela e depois sim somar os valores de lucro, tudo bem? Então, lembrando, fórmula SUM você vai usar para somar os valores de uma coluna que você tem, fórmula SUMX você vai usar para somar quando você não tem essa coluna. Você vai basicamente calcular para cada linha da tabela o seu valor e aí sim vai somar todo mundo, beleza? Então espero muito que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo. Lembra de, se você chegou até o final, se você já assistiu algum vídeo do João, você já deve saber que quem chega até o final geralmente são os 12% de quem começa a assistir. Agora ele já me falou que já está começando a aumentar para 12,5%, 13% das pessoas. Então se você faz parte das 13% que chegam até o final do vídeo, comenta aqui embaixo o que mais você quer aprender de Power BI, que eu vou olhar comentário por comentário e especialmente para você que ficou até o final, eu vou pegar os melhores conteúdos, os melhores temas de Power BI e vou gravar exclusivamente para você. Espero muito que você tenha curtido o conteúdo e lembra de curtir o nosso vídeo para saber que você está curtindo e que eu posso continuar gravando mais para você. Se inscreve no nosso canal para ser notificado sempre que tiver mais vídeo e clica no sininho para você receber todos os vídeos sempre que a gente for soltando mais conteúdo para você pegar tudo em primeira mão, beleza? Então é isso, te vejo no próximo vídeo.